Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer alguns comentários aqui baseado em algumas provas que vocês já me enviaram. Então esse aluno aqui, por exemplo, o que ele fez aqui, a princípio está correto. Faltou colocar qual que é a média das indicações. Não está no texto também, tem um desvio padrão, tem o student, a repetitividade, ok? Mas faltou colocar no gráfico aqui, então, onde está a média, o valor exato da média aqui, e também a repetitividade, mais ou menos esse valor de 2 e pouco. Então, mostrar aqui onde que está essa faixa, que seria algo similar a isso aqui, ó. Só que no lugar Só que aqui é a repetitividade, no lugar de 2 sigma vai a repetitividade. Mas fazer um gráfico semelhante a esse, colocar então por cima daquele gráfico que o aluno fez lá, colocar onde está a média e a repetitividade para mais e para menos. Seria, na verdade, algo similar a este gráfico aqui, ó. Colocou a média, colocou aqueles pontos lá, coloca também o valor da média e mais ou menos a repetitividade. Neste cálculo tem um erro, isso menos isso aqui não dá esse valor aqui. Outro cuidado que deve tomar é que então o U é a incerteza padrão, como está aqui corretamente. Em outros momentos o aluno colocou somente incerteza, incerteza é outra coisa. Então incerteza padrão é U. Quanto à grafia correta, aqui percebam o número de casas após a vírgula. Bom, aqui então o número de casas após a vírgula está um pouco exagerado. E como que se faz isso aqui? Ó? O número de casas após a vírgula, então. Então, quanto à grafia correta, tem essas duas regras aqui a serem seguidas. Então, vocês dão uma olhada no capítulo 6, slide 29, e aqui tem um exemplo de como faz. Então, tem duas regras que devem ser seguidas. Vocês deem uma olhada aqui depois. Aqui temos como é apresentado o resultado de uma medição, uma única medição, então a indicação, apenas uma indicação. Correção, soma a correção mais ou menos a repetitividade. A correção que vocês obtêm lá a partir da média. Se forem N medições, o resultado da medição então será a média das indicações, soma a correção e a repetitividade aqui dividido por raiz de N. Dn é o número de medições que vocês fizeram. No item 3.1 e 3.2, basicamente vocês estarão fazendo isso aqui, ó, principalmente encontrando esses pontos aqui. Ó. A tendência mais a repetitividade e a tendência menos a repetitividade. Nessa curva de erros seriam esses três pontos, e esses pontos que vocês encontram no item 3.1 e 3.2. Aí para a calibração da balança, item 3.3, vocês vão encontrar os demais pontos. Então, vocês vão encontrar para outras massas, vocês vão fazer as mesmas medições, só que um número menor, não precisa ser 100 e poucas medições, como vocês fizeram aqui. Aqui pode ser 50 medições. Eu tinha indicado para vocês 50 medições. Vão encontrar esses pontos aqui. Vão encontrar os demais pontos para cada um dos... Vão encontrar os demais pontos e colocar... Aí vocês vão colocar isso aqui tudo em uma planilha. Sempre com aqui a tendência, então, né? Então vocês vão fazer uma planilha, uma planilha vocês vão fazer uma planilha onde a primeira coluna então vai ser a indicação, ou a média das indicações, na verdade, né? A média das indicações, no caso desse primeiro ponto aqui é o 115, a média das indicações. A segunda média das indicações vai na primeira coluna da tabela. A segunda coluna da tabela vai ser, para depois vocês traçarem essa curva, então vai ser a tendência. A terceira coluna vai ser a tendência menos a repetitividade.
E a quarta coluna pode ser a tendência mais a repetitividade para fazer esse gráfico aqui. E assim eu já aproveito para mostrar que o que esse aluno fez aqui está errado. Aqui está mostrando, dá para ver mais ou menos as massas que ele utilizou, 500 gramas, 1000 gramas, 1500, etc. Da 500 gramas aqui, ele precisa, o ponto que ele precisa, na verdade, é apenas um valor que é a tendência. É o valor, ele precisa da média das indicações, da tendência e a repetitividade. Então esses pontos aqui, isso aqui não faz sentido, ó. Isso aqui não é a curva de erros. Então isso aqui também não faz sentido. Desse gráfico aqui, então, eu apenas deveria tirar a média, a tendência e a repetitividade, ou seja, para fazer a curva de erros, na verdade eu preciso apenas desses pontos aqui, ó, da média, do desvio padrão e do número aqui para encontrar o T de student e calcular a repetitividade. Precisa desses pontos aqui. Eu pedi para vocês usarem esses pontos aqui e jogar lá na tabela, jogar aqui na tabela e fazer na verdade o que ele fez aqui, ó. Ele fez aqui, ó, para calcular o desvio padrão aqui e tal. Até vou retificar aqui, vocês não precisam fazer toda essa demonstração aqui, ó, para calcular o desvio padrão dos demais pontos. Fazendo para o primeiro aí, bem feito, vocês já entenderam como que é o procedimento. E agora para os demais, então, para quem não fez ainda, pode pegar o valor do desvio padrão a partir daqui, ó. Já pega direto a partir daqui, não precisa jogar lá no Excel. Com esse valor aqui, menos o valor da massa, o valor verdadeiro, vocês já vão encontrar tendências, etc. Então essas informações aqui vocês precisam depois construir uma tabela com essa informação para as várias massas que vocês medirem. Para vocês estarem formando esses pontos aqui, ó. Então, todos os pontos e depois fazer a curva de erros. Sobre o roteiro de calibração, vocês podem dar uma olhada aqui no fim do capítulo 5. Aqui tem um exemplo de um certificado de calibração. Percebam aqui que ele usou, no caso aqui, um paquímetro, para cada um dos pontos aqui, ó, pegou vários pontos de medição entre 0 e 150 milímetros. Para cada um desses pontos ele encontrou a média das indicações. O comprimento padrão é 2.500. Encontrou a média das indicações, um pouco acima, então tem a correção a ser feita, tem a incerteza da correção e tem a repetitividade. No caso esse aqui que vocês vão encontrar esse valor aqui e esse aqui, ó, repetitividade. Sobre o item 3.4 e 3.5, basicamente o resultado de uma medição vai ser isso aqui, ó. Vocês vão usar essa equação aqui, ó. Se for uma ou se forem várias, aqui é a média das indicações e a repetitividade sobre raiz de n. Basicamente é isso aqui que vocês vão fazer. Quando ele fala em fazer uma interpolação, é porque possivelmente a indicação que vocês forem pegar não vai dar exatamente um desses valores que constam na curva de vocês, na curva de erros de vocês. Então, se tem um valor aqui no meio, vocês vão ter que fazer uma interpolação aqui, traçar uma reta basicamente. Pode ser visualmente pelo gráfico, aí vocês mostrem o gráfico, ou fazer pela regra que eu mostrei na aula passada. Então, a partir daí vocês vão encontrar então qual é o valor da tendência e a repetitividade.
Sobre o item 3.6, determinação da soma das massas, a soma dessas massas aqui dá 3.150. Então aqui a soma das massas dá 3.150. Vocês vão encontrar também, medir repetidas vezes. A partir daí vão encontrar a tendência. E aí vão corrigir o erro sistemático, aplicar a correção e determinar o resultado da medição. Então, basicamente vocês vão estar fazendo isso aqui, ó. Capítulo 6, slide 20. Vocês vão compensar o erro, é fazer isso aqui, ó, somar a correção. Mas aí vocês vão ter o valor, então essa soma aqui vai dar um valor, e aí vai ter ainda esse termo aqui para somar. Então é um valor dado lá, vai ficar aproximadamente 350, e aí mais ou menos isso aqui. A mesma coisa vão fazer para o item B. Na letra C, então, vocês vão ter somar A e B. Vão somar as duas massas. Então, vai dar um valor aqui, e a dúvida é como que eu somo isso aqui, ó. Corrigindo, para o caso da soma está aqui, então. No item A vocês obtiveram isso aqui, ó. No item B são outros valores, mas é como se fosse isso aqui. O número mais ou menos alguma coisa, a massa mais ou menos alguma coisa. A questão é como fazer a soma, então. No item C lá, pedindo como que se faz essa soma aqui. Tem essas duas incertezas aqui, então. As repetitividades, no caso de vocês. Então, a soma, a soma disso aqui, na verdade, é dessa forma aqui, ó. Eleva ao quadrado o primeiro termo, mais o segundo termo, ao quadrado, e aí tira a raiz. 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, tira a raiz, aí fica 10, então fica um meio termo aí, não é nem a soma, nem a subtração, fica um meio termo que é o 10. Página 237 do livro. O slide é o slide 12 do capítulo 7. Então, a soma das massas. Quanto ao item D, é basicamente fazer essa soma aqui, fazer o que vocês já fizeram lá nos itens anteriores, lá no início. Encontrar, então, os erros sistemáticos e calcular a repetitividade. Aí vocês, basicamente, aqui vocês precisam calcular a repetitividade que vocês encontraram dessa soma aqui, ó, que neste exemplo é o 10 aqui, e comparar essa repetitividade com a repetitividade que vocês encontram a partir daqui, ó. Então, compare esse resultado com o item C. Basicamente é isso. Ressaltando mais uma vez, pessoal, que esse gráfico aqui não faz sentido, ó. Isso aqui não é a curva de erros, porque é para apenas uma massa, então não tem como fazer uma curva de erros. É apenas para um valor da massa aí. Provavelmente foi o 700 que foi pego. Aqui, desse resultado, o máximo que poderia fazer seria a curva de distribuição normal. Curva de erros é outra coisa, então já foi explicado anteriormente o que é. Esse gráfico está errado. E mesmo assim, pessoal, aqui faltou colocar, se fosse um gráfico correto aí, tem que sempre colocar o que é cada um dos eixos. Como está lá nos slides, então vocês vão colocar aqui, no caso, se for a curva de erros, a média das indicações aqui, e aqui o erro. Lembrando também que o resultado da medição não se escreve dessa forma aqui, com todos esses algarismos significativos, é apenas 2 algarismos significativos que se usa. Vejam lá como que é a regra. Isso aqui tudo errado isso aqui, então. Só para deixar claro, então, das várias massas que vocês vão medir, vocês não vão fazer gráfico. Não vão fazer nenhum gráfico para encontrar a curva de erros. Apenas um gráfico lá no final, depois que vocês fizeram para todas as massas, encontraram a tendência e a repetitividade para cada uma das massas que vocês fizeram, para aquelas 10, e vocês vão ter os 10 pontos. E somente aí que vocês vão calcular a
fazer a curva de erros. Não como aqui que o aluno fez para uma única massa, ó, que ele mediu diversas vezes uma única massa e colocou no gráfico. Isso aqui não é curva de erros. Bom, no caso desse aluno, ele usou essas massas aqui, ó, essas massas padrão, 50 medições cada uma. Então, para ele fazer o gráfico da curva de erros, ele tem essas massas aqui, ó. Então, tem essa massa aqui, coloca mais uma coluna aqui com a média das indicações. E uma outra coluna, calculando então a tendência, a massa padrão, a média das indicações. Aí calcula a tendência. Aí mais uma terceira coluna com a tendência mais a repetitividade e a outra coluna com a tendência menos a repetitividade. Para cada uma dessas massas aqui, então, para cada uma daquelas massas lá, então ele vai encontrar a tendência, aí vai somar a tendência com a repetitividade para encontrar outro ponto, tendência menos repetitividade. Coloca esses pontos na tabela para cada uma daquelas medidas que ele fez lá, para daí depois traçar essas três curvas. Então, para fazer a curva de erros, basicamente esse aluno tem esses dados aqui, 500, 1000, são gramas, na verdade não quilogramas, 500 gramas, 1000, 1500, etc. As 10 massas aqui que ele escolheu, então. Digamos que a média das indicações para quando era 500 gramas, o padrão era 500 gramas, a balança indicou como média 501. Então a tendência é 1, calcula a tendência, e depois, digamos que a repetitividade deu 0,22. Então, faz a outra coluna com a tendência mais a repetitividade e menos a repetitividade. Então, na hora de fazer o gráfico, vai traçar sempre a média das indicações, fazer uma coluna aqui. O X vai ser a média das indicações e o Y vai ser uma dessas três colunas aqui. Cada coluna vai dar uma linha no gráfico. Cada coluna, então, uma linha no gráfico aí. E as outras duas linhas, então, a partir dessas colunas aqui. Lembrando que tem que aparecer os pontos. Aqui eu só coloquei o primeiro ponto aqui, então, o erro e mais ou menos a repetitividade. Mais ou menos 0,22. Reforçando, pessoal, então o item 1 vocês têm que fazer por aqui mesmo. 3.1, 3.2, fazer por aqui, como a partir dessas medições, calcular o desvio padrão e tal, tudo por aqui. Mas para as demais massas, que aqui já esse aluno fez aqui, ó, não precisa, vocês podem pegar os valores, não precisa fazer o cálculo por aqui, ó, do desvio padrão. Não precisa fazer todos esses cálculos aqui. Vocês podem pegar o valor da média e desvio padrão lá direto na balança de vocês. Pega o valor na balança de vocês, então, e aí já pode calcular, pode fazer e ir construindo essa tabela aqui. Ou seja, tira os valores direto daqui, ó, para construir a curva de erros.